pessoal, tudo bem? Gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Esse é o nosso primeiro minuto de 2022. Nós ficamos ausentes aí no final do ano, né, para que pudéssemos preparar um novo conteúdo, mas estamos aqui de volta, firmes e fortes. E a nossa abertura do Minuto Aluguion de hoje é um minuto de energia muito positiva, muito boa. Nós vamos receber Rodolfo Freitas. O Rodolfo, ele está há mais de 30 anos no varejo, tá? Ele trabalha toda a parte de expansão, real estate, bens de consumo, e o Rodolfo está muito engajado com todas essas propriedades de mercado de luxo, saúde, e outras atividades que nós vamos falar aí no decorrer do minuto dele. Mas, em especial, nós vamos falar também de um lado humano do Rodolfo. Ele faz uma parte filantrópica super importante aí com a comunidade de Heliópolis, né? E nós vamos falar disso, vamos falar do lado empresarial, mas do lado humano também do Rodolfo e de como esses dois mundos se convergem assim positivamente. Então, esse nosso minuto de hoje é um minuto de muita alegria, muita expectativa positiva para 2022 e de experiências diferentes que nós vamos ter aí, tá? Então, seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Magali, obrigado pelo convite, obrigado para toda a equipe do Aluguion, é um prazer estar aqui com vocês. Um feliz ano de 2022, né? Tenho certeza que a gente vai fazer muitos negócios juntos aí e, sem dúvida nenhuma, também poder ajudar todos esses projetos que a gente tem apoiado aí e vem apoiando desde o começo da pandemia. Não, temos certeza, sim. Aliás, 2022 nós estamos assim com muito mais certezas, com muito mais direcionamento, né, do que tudo que a gente já viveu aí nos últimos anos. E é com esse engajamento, com essa vontade de virar essa chave, né, Rodolfo, que eu gostaria que você falasse um pouco para nós da sua atuação profissional, do momento que você vive e dos avanços nos projetos comerciais que você dá consultoria. Então, vamos começar o nosso minuto falando um pouquinho disso e depois vamos diversificar aí no decorrer do nosso bate-papo. Perfeito. Para quem não me conhece, então, eu fiquei 30 anos como executivo no mercado de varejo. Eu sou marqueteiro de formação, eu comecei na indústria, né, de bens de consumo na Unilever. Depois de 6 anos de Unilever, eu brinco que eu desvirtuei para o varejo, eu fiquei 15 anos no varejo de supermercado, na área comercial, na área de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de marcas, né? Passei pelo Bom Preço no Nordeste, na época do João Carlos Paes Mendonça, JCPM, hoje um grande empreendedor de shoppings no Nordeste. Depois eu trabalhei para o pessoal do grupo Jerônimo Martins, com a marca Acesso Supermercados aqui em São Paulo. E depois 7 anos de Pão de Açúcar, GPA, também fazendo desenvolvimento de marcas próprias e depois cuidando da bandeira Pão de Açúcar, né? Terminei, né, a minha carreira como executivo no Grupo Iguatemi. Eu tive 6 anos à frente da vice-presidência comercial, né, fazendo grandes projetos aí de aberturas de greenfields, né? Pudemos abrir juntos aí Brasília, Alphaville, JK, Ribeirão, Rio Preto, Sorocaba, entre outras expansões, né? E aí, em 2014, eu decidi encerrar esse lado executivo, né? E de lá para cá, eu tenho a minha consultoria de varejo, chamada Bears United, né? E nesses últimos 7 anos aí, eu tenho representado grandes marcas, tanto do ponto de vista de expansão de varejistas, projetos de shopping center e desenvolvimento também de projetos de marcas próprias, tanto para supermercados quanto para farmácias e drogarias. Não, e quando você coloca aí, né, o leque de opções que você alavanca as expansões aí, isso interessa muito a todo o nosso varejo, né? Falamos aí de alguns mix que são extremamente importantes, como destino, inclusive, para shopping center,
né? Quero que você fale um pouquinho de cada uma dessas marcas que você representa e também como é que vocês enxergam assim os estados para a expansão de cada uma dessas marcas, qual que é o caminho que vocês sinalizam para 2022, 2023. Você falou aí do mix de farmácia, falou de alimentação, falou de saúde. Então, eu acredito que os nossos ouvintes aqui, os nossos seguidores, gostariam de saber desse direcionamento. Como é que vocês pretendem crescer aí para a expansão de 22, 23? Perfeito, Magali. Nós estamos realmente bastante otimistas com 2022, né? 2021 já foi um ano de virada, um ano de retomada. Dentro do segmento de saúde, eu atuo bastante forte, né? Com dois grandes clientes. O grupo DASA, né? De laboratórios, diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, nós estamos nas principais capitais, né? Então, quando a gente fala de oportunidades de expansão, a gente está falando praticamente nível nacional, né? Mas para quem conhece mais especificamente aqui no estado de São Paulo, nós atuamos com 4 marcas, né? Cada uma delas segmentadas, desde um público mais qualificado, AAA, que é o caso do Alta Diagnóstico, temos Salomão Zop, temos Delboni e Lavoisier, né? Que atua mais no segmento de público mais democrático, né? Em cada estado, né, fruto das aquisições, né, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 750 unidades em operação, tanto operação em rua quanto operação em shoppings, né? Um outro grupo importante que a gente está em franca expansão é o grupo SEMA, né, de clínicas especializadas em otorrino e oftalmologia. A gente, esse último ano, abrimos aí, vamos terminar o ano com 4 novas unidades. O projeto para o ano que vem é ainda maior, né? A gente está não só fazendo uma expansão na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, e já estamos começando a prospectar algumas cidades aqui do interior, como Santos, como Jundiaí e Campinas, tá? Quando a gente vai para o segmento de supermercados, eu tenho um grande cliente, que é o grupo Samarché. A gente também está bastante forte do ponto de vista de expansão. Estamos olhando novas oportunidades, não só na Grande São Paulo, mas também estamos começando a olhar algumas cidades, grandes cidades do interior. Em paralelo a isso, também represento algumas marcas do setor de alimentação, de restaurantes, né? Uma delas é a marca Le Pain Quotidien, marca belga. A gente, antes da pandemia, nós fizemos aí um grande investimento, para vocês terem uma ideia, uma fábrica que comporta termos aí mais de 30 unidades, né? É lógico que sofremos um pouco com relação à pandemia, tivemos que rever um pouco os planos, segurar um pouco a nossa expansão, mas para 22, 23 a gente vem forte, vem com um novo formato, inclusive, um formato compacto, que permite a gente operar em áreas de mall, inclusive, sem a necessidade aí de exaustão, mas a gente consegue reproduzir aí por volta de 80%, né, do cardápio de um restaurante tradicional. Ainda represento dentro desse segmento o grupo Piselli, né, que além da marca Piselli, tem a marca Timo, a marca Carbon, né, que tem tanto segmento de comida italiana, segmento de comida mais mediterrânea, vamos falar assim, e também estamos olhando aí oportunidades de expansão, né? Entre outras marcas, outros segmentos que também a gente representa, Magali. Temos muita coisa para fazer ao longo desse próximo ano agora. Não, e assim, né? Você falando um pouco das marcas que você representa, por aqui a gente já fica imaginando. Eu até brinquei com o Rodolfo, tá, pessoal? Falei, olha, primeiro a gente faz um minuto, depois uma reunião comercial, porque de Prazer. fato. Vamos fazer com certeza. Porque são marcas importantíssimas para o nosso varejo, né? O mix de saúde, como mudou para nós que trabalhamos shopping center, né? Como hoje é um mix foco para todos nós. A parte de alimentação também nos interessa muito, farmácias,
a parte de mercado, a operação do Saint Marché, que é uma operação de ponta aí, né? Muito bom ouvir você falar que vocês já pensam numa expansão para interior. Lógico que qual que é o mínimo de população que você estuda aí para um Saint Marché, uma marca melhor posicionada, já falando de interior? Eu diria para todos esses clientes, sem exceção, Magali, num primeiro momento a gente vai olhar aí cidades com no mínimo entre 500 e 700 mil habitantes, né? Então, quando a gente olha, né, todo o mapa demográfico, principalmente falando do estado de São Paulo, nós estamos falando o ABC, né, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Santos, São José dos Campos, Jundiaí, Campinas, e possibilidade, inclusive, de ir um pouco mais longe, né? Não só Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Acho que são os principais mercados hoje para a gente dar esse foco e essa análise do ponto de vista de expansão. Muito bom. E muito bom ouvir isso, né, de grandes marcas com esse plano aí já muito organizado, e é nisso que nós acreditamos. E vamos falar um pouco também, né, das marcas internacionais. Como é que você enxerga, Rodolfo, você que vem de tantos anos aí, trabalhando inclusive no mercado de luxo, né? Quais as marcas que você acredita que tenham uma melhor aderência ao mercado brasileiro? Como é que você enxerga isso? Porque o povo brasileiro, ele vive um momento, assim, ainda de uma certa insegurança, né? As viagens ainda muito restritas, e isso, de alguma maneira, para nos proteger de tudo o que aconteceu, mas existe um lado também, que é o lado do consumo na sua área de convivência, que isso nos interessa bastante, né? Eu queria entender em você, das marcas internacionais, falando já um pouco de mercado de luxo, e das muitas que já aderiram ao Brasil e outras que estão por chegar aí, o que você acredita no seu olhar das que vão ter um melhor desempenho aí para os próximos anos? Bem, acho que eu queria só voltar um pouco ao longo aí da última década, né, Magali? Eu tive a oportunidade de estar à frente aí da comercialização do Shopping JK Iguatemi, né? Desde 2010, a gente vinha naquele momento com um boom, né, no Brasil, tivemos taxa de crescimento do PIB de mais de 7%, praticamente não havia desemprego naquele momento, né, pleno emprego, e a gente conseguiu trazer, né, com a abertura do JK naquela época, nós trouxemos 50 novas marcas de luxo, marcas internacionais para o Brasil. É lógico, né, que hoje o momento do mercado é um pouco diferente, né? Mas eu diria que a gente continua com uma oportunidade bastante grande, né? Primeiro porque o Brasil é um mercado de 230 milhões de habitantes, né? A gente tem uma parcela de classe média alta e classe alta bastante representativa, né? Temos mais de 200 mil milionários ainda, né, nesse país, apesar de todas as crises que nós passamos, tanto de crise econômica ao longo aí de 2016, 2017, 2018 e o pós-pandemia que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Mas é interessante, porque esse mercado é um mercado bastante relevante quando a gente olha a quantidade de pessoas com alto poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, como você colocou, né, que foram pessoas que ficaram os últimos 2 anos praticamente sem poder viajar ao exterior, né? Então, esse consumo não só continuou ocorrendo, como interessante, conversando com amigos aí de Cidade Jardim, do próprio Iguatemi, né? A gente viu que as marcas internacionais cresceram em faturamento nesses últimos 2 anos, né? Mas é lógico que a gente tem que olhar também o Brasil, né, para frente, né, as perspectivas que a gente vai ter, principalmente próximo ano, com eleição. Então, indo bastante objetivo na sua resposta, eu diria que as marcas internacionais com maior potencial de crescimento não são aquelas mais qualificadas,
mas eu diria que são aquelas que têm uma pegada um pouco mais democrática, né? Um ticket médio um pouco mais baixo. Então, eu diria, quando a gente vai para a moda, eu diria uma Vuitton, que tem um price point de entrada mais baixo, né? As marcas de material esportivo, né? Como uma Nike, uma Adidas, uma New Balance, ou mesmo uma mais democrática, né? Como uma Decathlon, que está em franca expansão e sendo bastante, né, bem recebida pelos grupos de shopping e funcionando muito bem nesse formato mais compacto, né, dentro do shopping center. Mas diria também que a gente tem que olhar para o segmento de fast fashion, tá? E eu continuo acreditando muito nesse mercado, até pela proposta de um produto de boa qualidade, mas um preço bastante competitivo. O grande case que nós temos aqui no Brasil até hoje é a Zara, mas tem marcas que até hoje não entraram no Brasil, né? Então, eu poderia citar uma H&M, poderia citar uma Uniqlo, acho que são marcas que funcionariam muito bem aqui no Brasil. Não, eu compartilho da sua opinião. Eu sou uma grande defensora do consumo na sua área, né, no seu país, porque eu acho assim, nós ganhamos aqui, nada mais justo que o nosso consumo maior aconteça aqui. Mas isso, pessoal, pode continuar viajando, eu sei que vai ser muito bom quando pudermos ter isso, né, na nossa programação de vida, não está longe de voltar a isso, mas entendemos sim que o nosso país tem potencial para um grande crescimento aí nos próximos anos, e até antes da gente começar aqui o nosso minuto, nós estávamos conversando um pouco, eu e o Rodolfo, e enxergando isso, que o mercado se qualifica a cada dia. Então, o Brasil ainda é um país muito emergente, ainda cabe muita coisa aqui, muita marca boa, e o mercado, naturalmente, ele segue se qualificando, né? Tudo que a gente tem passado nesses últimos anos, a informação chega mais fácil também para o consumidor. Então, esse consumidor, ele vai ficando mais qualificado, mais objetivo no que ele quer consumir, né? E nós temos que ter a oferta de bons produtos, sim, né? Falando, até pegando um gancho aqui da nossa plataforma Aluguion, o que a gente vê? Que cada dia mais nós estamos nos tornando democráticos, né? A Aluguion, ela nasceu para atender o grupo AD, né? Mas hoje a gente já enxerga o mercado todo entrando na plataforma e buscando a opção de outros shoppings, de marcas, né? Então, isso mostra que nós temos que nos globalizar de fato, né? A globalização, ela é a tendência sem volta. E as marcas, sejam as internacionais, as nacionais, de boa qualidade, todas essas ofertas que nós estamos falando, elas precisam de expansão. E nós estamos aqui para promover de uma forma organizada, de uma forma profissional, para que esses caminhos sejam os mais certos possíveis, né? O mais assertivo possível. E seguindo aqui, nessa conversa de entender, na análise de você, da tua empresa de consultoria, o que você imagina de números de crescimento aí para 2022, Rodolfo? Olha, Magali, eu acho que em cima do que a gente está conversando, eu diria que, apesar dessa mudança repentina, né, essa aceleração que ocorreu de mudança cultural, inclusive no consumo devido à pandemia, né, eu acredito que os shoppings continuarão ter um papel fundamental no que a gente reproduz, que é a experiência de compra, né? Por mais que o mercado de e-commerce tenha crescido, alguns segmentos mais, outros ainda incipientes, eu acho que o shopping ele continua tendo um papel fundamental, que é a questão da experiência da marca, desse consumidor ter acesso ao produto, ter acesso à proposta de valor, né, independente do segmento, de ter contato com o produto, de ver a qualidade, de sentir a questão da ambientação, se motivar pela ambientação da loja, né?
Então, acho que o papel do shopping ele faz parte preponderante desse omnichannel, né? Do consumidor ter o contato fisicamente, interagir do ponto de vista online, né? De pesquisar, de procurar, mas muitas vezes também, né? De efetivar a sua compra, né? No momento que a gente fala, no momento físico, né? Então, eu acredito que pós-pandemia, né, a gente vai sair desse represamento, né, a gente vai voltar a ter números de crescimento bastante expressivos, diferente até das perspectivas econômicas que estão dizendo aí num PIB aí, entre 0 e 1, mas eu acredito que no caso de shopping centers a gente deve ter uma retomada aí de 2 dígitos pelo menos, né? Lógico, né? Aqueles shoppings que são mais macro-regionais, que são shoppings mais maduros, eles vão ter um crescimento até acima disso, com certeza, né? Mas acho que passa também por um reposicionamento, né? Uma necessidade de rever o mix, como você bem colocou. Acho que não tem mais espaço só para um shopping tradicional, um shopping fechado, com aquelas mesmas marcas de sempre, mas a gente trazer essa questão do uso misto, né? De você ter dentro do mix o consumo tradicional, a moda, o esporte, a alimentação, mas reforçar muito a questão que vai voltar mais forte ainda, que é o entretenimento, né? E unir também com a questão dos serviços, os serviços de saúde. Eu acho que tudo isso vai realmente fazer aqueles empreendedores que olharem muito para essa questão da mudança de cultura e a necessidade de você ter hoje um shopping combinando, né, vários segmentos, não só o segmento mais tradicional que eu citei, acho que vão conseguir ter crescimentos aí de 2 dígitos e, quem sabe, alguma coisa até acima de 15% a 20%. É nisso que eu acredito. Muito bom. Mas vamos lá, eu acho que já falamos muito, né, de perspectiva, de negócio, de resultado, e agora eu queria passar para todos os nossos seguidores aqui, os nossos clientes, os nossos empreendedores. Então, o público que assiste o Minuto Alugue On é um público muito diverso, né? De vários horizontes, de várias áreas. Então, eu quero falar um pouco agora de um outro lado do Rodolfo, tá, pessoal? Que esse lado, inclusive, que quando nós fizemos o convite para que o Rodolfo participasse do Minuto, eu comentei com a Cris, com o nosso pessoal de marketing aqui, eu falei, eu gostaria muito de começar 2022 fazendo a nossa retomada de Minuto Alugue On, falando um pouco disso tudo, do lado humano das pessoas, da convergência de ações, né? E aí, conhecendo esse lado filantrópico do Rodolfo, e também o lado artístico do Rodolfo, tá, gente? Porque o Rodolfo é um DJ aí de ponta, depois eu vou deixar ele falar um pouquinho disso, mas ele fez várias lives aí, como sendo DJ, né? E com isso ele começou a alavancar um projeto, inclusive, que acontece em Heliópolis, tá? Na comunidade de Heliópolis. Depois nós vamos ter até um tour lá por Heliópolis para falar de alguns projetos que o Rodolfo tem alavancado, tem liderado, junto a pessoas que entendem da mesma forma, que apoiam, que colaboram, para que muita coisa boa, de qualidade, possa acontecer. Então, quando a gente terminar o nosso minuto aqui, vai acontecer um tour lá na comunidade de Heliópolis, tá? Nós vamos conhecer uma cozinha comunitária que o Rodolfo idealizou e que está sendo um sucesso, ele vai falar disso também. Vamos conhecer uma fábrica de sorvete, que é um projeto também fantástico, e outras ações que têm acontecido por lá. E, junto a isso, depois, inclusive, nós vamos querer divulgar, porque é isso que nós temos que entender, que o mercado ele precisa de inovação, mas essa inovação ela precisa estar amparada por pessoas
que conheço desse negócio, né? E ali na frente, quem sabe, vão se tornar grandes franquias, vão estar nos nossos shoppings, nos shoppings do varejo nacional. Então, esse olhar é muito importante. Então, eu quero agora que o Rodolfo fale um pouco do lado humano, do lado artístico e de todos os outros horizontes, né, que ele possa enxergar e compartilhar com a gente. Legal, Magali, olha, mais uma vez, obrigado de coração, porque quando você dá essa oportunidade da gente contar um pouquinho, né, da nossa história, a gente está impactando positivamente muita gente que precisa da nossa ajuda, né? Eu pude perceber muito isso ao longo da pandemia, né? Infelizmente, a situação da população mais carente deteriorou ainda mais, né? Impulsionado aí, infelizmente, pelo aumento do desemprego, né? A gente falou aqui do JK, das marcas de luxo, do pleno emprego há 10 anos atrás, e hoje a gente tem uma situação bastante difícil, né? Do ponto de vista de desemprego, muita gente passando fome. E assim, eu sempre, como pessoa física, né, procurei contribuir com alguma ação aqui, uma ação lá, uma contribuição, com pessoas que pediam, enfim, mas nunca algo muito estruturado, né? E aí, interessante, porque quando a gente tem uma situação difícil, que foi essa que todo mundo passou com a pandemia, né? Todos nós que dependemos, né, do negócio, do varejo, com tudo fechado, né, por 4 meses. Interessante, né? A gente começa a pensar o que eu posso fazer, né? Para preencher a cabeça, principalmente naquele momento. E aí, em vez de ficar, né, pensando bobagem, caindo na bobagem de ficar pensando só coisa ruim, eu comecei, né, a conversar com algumas pessoas que tinham já um pouco essa pegada. Eu tenho uma grande amiga, que é a Fernanda Ferreira, que já vinha fazendo algumas ações mais estruturadas em Paraisópolis, que é a maior comunidade de São Paulo, e recebe mais recursos. E comecei a ajudar um pouco com algumas contribuições para a Fernanda. E quando ela falou, pô, Rodolfo, eu tenho uma ideia, eu estou com o líder da comunidade lá de Heliópolis, a gente tem muita gente passando fome, e não adianta a gente mandar uma cesta básica para lá, porque o pessoal não tem dinheiro para transformar, não tem gás, não tem energia elétrica, não consegue nem transformar, cozinhar uma cesta básica. A gente tem um sonho de poder fazer uma cozinha comunitária, como já tem lá em Paraisópolis, mas vamos fazer em Heliópolis, que é a segunda maior comunidade, né, de São Paulo. E eu falei, pô, que legal, bacana, como eu posso ajudar? A gente está buscando aí algumas contribuições e tal. E foi quando um amigo que é DJ também, que vinha me acompanhando, né? Porque, como você bem colocou, eu sou, né, nas horas vagas, eu sou DJ e acabei, né, tendo essa segunda atividade, inclusive profissionalmente falando, mas eu estava parado, né? Não tinha mais festa, não tinha mais evento. E eu vinha aí uma vez por semana fazendo uma live, principalmente para ajudar os amigos que estavam presos em casa, né, pensando um monte de bobagem, o que vai acontecer, vou ficar doente, não sei, minha família. E aí eu comecei a fazer uma festa virtual todo sábado, quando um amigo, então, que é DJ também, falou, Rodolfo, a gente precisa te remunerar, né? Você está investindo tempo, planejamento, comprando equipamento, fazendo transmissão. Eu falei, olha, Cris, eu não preciso, graças a Deus, eu tenho outras ocupações, eu tenho outras atividades, mas eu gostaria muito de levantar fundos para alguns projetos sociais. E foi aí, Magali, que a gente começou a estruturar um pouco melhor o projeto da Cozinha Comunitária de Heliópolis, né? Para poder não só produzir marmitas para quem não tem o que comer, né? Muitas vezes a marmita é a única refeição que essa família vai ter, vai dividir essa marmita uma vez por dia. E também tinha um outro projeto que eu já apoiava, que é Adote um Focinho, que ela resgata, cuida e prepara animais, né, abandonados para adoção, mais de 200 animais na região da Granja Viana, da minha amiga Mônica Ilverna, né?
E aí eu falei, então vamos levantar recursos, né? Começamos então a divulgar pelas lives. Olha, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui o DJ Rô Freitas, né? Meu nome artístico. Quem puder contribuir, a gente tem uma vaquinha lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu abri uma vaquinha aqui no Brasil, né? vaquinha.com.br. E depois também através de Pix, né? Meu próprio Pix, o Pix da Fernanda. A gente conseguiu, graças a Deus, depois de 1 ano e 80 lives feitas, Magali, a gente conseguiu abrir, né, há 2 semanas atrás, a nossa cozinha, o nosso grande sonho, liderado pelo José Marcelo, que é o líder da comunidade lá em Heliópolis. A gente conseguiu arrecadar fundos para mão de obra. Eu vou fazer também aqui o meu agradecimento no nome da Obra Max, que é do grupo Leroy Merlin. Eles forneceram todos os materiais de construção para a gente e a gente abriu a nossa cozinha, o nosso grande sonho, há 15 dias. Então, além de produzir, né, as marmitas, hoje a gente está produzindo 150 marmitas por dia. O nosso sonho é poder chegar a 2.000 marmitas por dia, mas para isso a gente vai depender de doação em larga escala, seja em larga escala de alimentos, de recursos financeiros, para a gente contratar, inclusive, a mão de obra da comunidade, remunerar essa mão de obra. E um negócio bem legal, Magali, é que a gente vai formar também profissionais, cozinheiros para o mercado de restaurantes, fast food e, por que não, para as nossas marcas, os nossos varejistas que estão aqui conosco no Aluguion. Tá? Então, esse é um projeto que nasceu, a gente quer alavancar bastante, mas não é o único projeto que eu estou apoiando e que, né, esses meus amigos, a Fernanda, entre outros, foram mais de 100 amigos, para você ter uma ideia, que doaram financeiramente, além do apoio de empresas, como eu citei, a Obra Max. Mas também eu estou apoiando, né, a divulgar um outro projeto maravilhoso de Heliópolis, que é a OSHI. OSHI é Oficina de Sorvete de Heliópolis, que é um projeto também que tem por objetivo você remunerar, né, você empregar pessoas da própria comunidade. A gente tem um sorvete que não fica a dever para as melhores marcas que estão dentro de shopping. Hoje a gente só tem uma loja física lá no Beco do Batman, que todo sábado e domingo, na estrutura do Catraca Livre, foi inclusive o pessoal do Catraca, o Gilberto, quando vivo ainda, fundador, né, que foi editor da Folha de São Paulo, ele que criou, né, e apoiou esse projeto, e hoje o filho dele, Gabriel, continua. A gente tem um ponto de venda físico lá no Beco do Batman, aos sábados, domingos, feriados, que uma vez por fim de semana também eu vou lá tocar para ajudar a promover, né, o nosso sorvete. E a gente foi também presenteado aí por uma fantástica ação da Loki Engenharia, que é uma empresa que faz muita obra dos nossos lojistas dentro de shopping, e a Loki está presenteando o pessoal do Oxi com uma fábrica 0 quilômetros e mais de 1 milhão de investimento. Tá? Então, olha que bacana que essa corrente vai gerando, né? Eu fico até emocionado, porque a gente vê gente do bem, gente que doou R$10 e gente como a Loki que doou R$1 milhão. Tá? Então, a Oxi vai ter uma estrutura própria. Hoje a gente ainda está usando a estrutura também da escola da comunidade, mas a gente vai ter a fábrica própria e eu espero que a gente possa, né, ajudar a Oxi a criar uma rede de lojas para que a gente possa ter um sorvete de qualidade da comunidade dentro dos nossos shoppings, dentro dos nossos mercados e, quem sabe, por que não, a gente ajudar também com o nosso conhecimento, com os nossos parceiros, criar uma rede de franquias. Para terminar, o terceiro projeto de Heliópolis também, que eu estou abraçando, é o Projeto Ana. O Projeto Ana, ele visa dar dignidade a meninas, a mulheres que sofreram violências dos mais diversos tipos que vocês possam imaginar, né? E essa dignidade, ela é dada através de um curso de maquiagem, né? Liderado aí pela Roberta, que idealizou esse projeto, né?
A Ana foi uma menina que foi assassinada dentro da comunidade, ela estava retomando os estudos, ela estava se formando para virar uma maquiadora, e infelizmente ela teve esse final trágico, mas a Roberta, inclusive em homenagem à Ana, fundou esse projeto e hoje a gente já tem 40 meninas, mulheres sendo formadas como maquiadoras. A gente quer montar várias turmas, né, a partir desse ano. A gente quer e vai precisar, né, de doações também. Estamos conversando com empresas do segmento de produtos de beleza, de cosméticos, mas é um projeto lindo, é um projeto maravilhoso, que inclusive essas meninas podem virar mão de obra, né, para as nossas marcas, para os nossos varejistas do segmento de beleza também. Então, esse é um terceiro projeto também lá da comunidade, né? A questão do Adote um Focinho, eu queria falar um pouquinho mais, é um trabalho lindo, maravilhoso também, que a gente tem apoio de vários mantenedores, né, para esses animais também que precisam de muito ajuda. Eu mesmo já adotei 3 animais da Adote um Focinho, né? E a gente tem procurado ajudar também com doações financeiras, com doações de rações. O pessoal do segmento, principalmente a Cobase, tem nos ajudado lá bastante. Esse, então, é um projeto que a gente também... negócio interessante, né, Magali? Como DJ, inclusive, agora retomando os eventos, eu decidi doar 20% do meu cachê para esses projetos, né? Então, eu tenho... A cada festa, a cada evento, eu pego 20%, mando um pouco para a cozinha, mando um pouco para a Adote, né? E eu queria não só terminar aqui, falar de um outro projeto também que vai interessar muito o nosso público, que aí já volto para a comunidade de Paraisópolis. Eu tenho o meu amigo Tai Alves, ele há 2 anos atrás, junto com sócios, ele fundou uma hamburgueria na favela Paraisópolis, né? Começou com uma portinha, fazendo delivery, depois eles investiram num ponto de venda dentro da favela, num restaurante, uma hamburgueria dentro da favela, e incrível que em 2 anos a gente foi reconhecido aí, a gente, porque eu faço parte, né, de apoiar, de divulgar, né, esse trabalho maravilhoso, e fomos premiados pela Vejinha como uma das melhores hamburguerias de São Paulo dentro da favela do Paraisópolis, né? E eu vejo, assim como eu citei, né, o caso do Oxi, que amanhã pode virar uma sorveteria, uma operação para vários shoppings, né, do Grupo AD, entre outros, a gente, por que não pode ajudar o pessoal do Maloqueiro Burger, né? Esse é o nome da marca. Por que não o Maloqueiro amanhã não pode virar uma rede de hamburguerias, de franquias, inclusive? E eu posso dizer para você, se você gosta de hambúrguer, eles não ficam nada a dever para essas marcas mais famosas também, que estão nos melhores bairros de São Paulo e nos principais shopping centers. Então, são um pouco dos nossos projetos, né? O projeto da cozinha, o projeto das maquiadoras, o nosso sorvete, né? Esses 3 projetos lá da comunidade de Heliópolis, mas como também o projeto da Adote, o projeto do Maloqueiro Burger, enfim, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita gente para a gente ajudar, e eu faço um convite e mais uma vez agradeço, Magali, quanto mais vocês puderem nos ajudar a divulgar esses projetos, tem muita gente que precisa, e é um pessoal que trabalha duro, e não tenho dúvida que vocês vão se surpreender positivamente. Então, muito bacana. Nós que agradecemos e pretendemos, sim, incentivá-los e motivá-los. A nossa plataforma vai estar à disposição para fazer toda a divulgação. E assim, o que eu enxergo, né? Nós começamos falando assim de um mercado tão seleto, né? Falamos de alto luxo, de resultados, de planejamento e tal. E estamos aqui finalizando o nosso minuto falando de laboratório. Gente, todos um dia foram pequenos, sabe? Então, é o começo. O que nós precisamos é isso, é apoiar, é inovar, é acreditar e estar embasados aqui estamos nos propondo também, né?
Então, eu vejo assim que esses projetos que você tem apoiado, Rodolfo, eles estão muito bem embasados, né? Depois o nosso público vai conhecer a hamburgueria. A Osh também eu acharia excelente, eu não sei se hoje a gente vai conseguir as imagens, mas depois eu quero compartilhar. Adote o focinho, assim, eu particularmente sou muito emotiva, eu acho assim que o que a gente puder colaborar e divulgar, vamos estar fazendo isso. As maquiadoras, né? Então tem muita coisa para fazer. E eu entendo isso, o nosso mercado precisa de inovação, nós precisamos nos reciclar e precisamos acreditar em novos potenciais. Então, com o apoio de base, essas marcas poderão sim se tornar grandes franquias e esse investidor que procura um negócio novo e tudo, nós vamos estar por aqui pela plataforma dando todo o apoio necessário. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, né? Acredito muito em tudo isso que você falou, de coração, mas também, até pelo meu feeling, eu acho sim que esses negócios vão se tornar negócios de sucesso. Eu acho que está tendo um acompanhamento muito bacana, muito embasado, né? E junto com tudo isso ainda tem a música, né, gente? Olha que cenário perfeito. A música que leva a outros caminhos. Então, você está de parabéns, tá, Rodolfo? Por todas essas suas ações. E eu quero deixar uma mensagem para todo o pessoal aí que acompanha a Luguion, para que, de alguma maneira, colaborem também com esses projetos, né? É o que você disse. Existe quem doa R$10, existe quem doa muito mais que isso, mas o importante é que estejam todos aí com essa boa intenção, que é possível, sim, a gente fazer um país diferente. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Quero fechar o nosso minuto falando também que o ano de 2021 foi muito importante para nós, tá? Foi um ano de aprendizado, mas que nós seguimos aqui firmes e fortes, e que agora, em 2022, nós vamos ter o Minuto Aluguion uma vez no mês, para não ficar cansativo. Mas eu quero, como o minuto de hoje, que seja um minuto assim que nos acrescente. Então, eu acho que já estou até me estendendo um pouco mais, mas vamos seguir e entra com vocês agora as imagens de Heliópolis, da cozinha comunitária, do sorvete, de tudo mais que tem por lá. Um abraço, até mais, Rodolfo. Obrigado de novo, abraço, feliz ano para todos, bons negócios aí. Estou aqui na Ação Comunitária Nova Heliópolis, que é dirigida pelo Marcelo, e estamos fazendo uma festa linda de Natal, inaugurando a cozinha que a gente construiu. Sou José Marcelo da Silva, presidente da Ação Comunitária Nova Heliópolis, né? Localizada aqui na uma das maiores comunidades de São Paulo. Hoje nós temos em torno de 220 mil pessoas morando aqui. Acho que a pandemia trouxe um pouco da gente rever a nossa realidade. Nós começamos a ver o tão cruel que era o vírus matando as pessoas, o tão cruel também era o dia a dia das pessoas, que em boa parte de Heliópolis, né? Em alguns setores, das famílias não terem o básico, né? O básico de higiene, o básico de comida, para poder sobreviver. Então a gente foi fazendo todo esse nosso papel junto com o pessoal do setor privado, né?
O Brasil tem pressa. Pressa de crescer. Pressa de se modernizar. Procurando espaço para locação em shopping centers? Dê um clique e acesse a plataforma Alugue.on, o marketplace da locação. Uma empresa do Grupo AD. São mais de 30 anos de experiência no mercado de shopping centers e 40 empreendimentos que já fazem parte da Alugue.on. Mais espaço físico, mais espaço de mídia, mais espaço junto a seus consumidores. Consultores especializados, franquias parceiras. Clique e busque o shopping que está na rota de expansão dos seus negócios. Alugue.on, o marketplace da locação.